Olá, Game Devs! Para quem não me conhece, me chamo Kelvis. Sou analista de sistemas, desenvolvedor de jogos, artista digital e fã do One Piece. Essa última informação não tem relevância nenhuma para o assunto desta aula, que é controle em primeira pessoa no Godot. Vamos começar criando um novo projeto no Godot. Escolha um nome legal para o seu jogo. Use a imaginação. No meu caso, vou chamar o meu de Abacate. Vou também escolher uma pasta para ele. Para eu não me perder, eu vou colocar na área de trabalho. Para criar uma pasta para o seu projeto, clique aqui em Create Folder. Então, clicamos em Create Edit. E aguardamos o Godot carregar. Agora, com o Godot aberto, vamos criar uma cena inicial para o nosso jogo. Para isso, vamos clicar em 3D Scene. E vamos renomear o Node 3D para Main, para indicar que é o nosso cenário principal. Vamos começar nossa cena criando um chão para o nosso personagem andar. Para isso, clicamos no mais e procuramos por um Mesh Instance 3D. Uma dica visual do Godot é que todos os nodes 3D têm um ícone vermelho. Os nodes para jogos 2D têm o ícone azul, e o ícone verde é para interfaces de usuário como HUDs ou menus. Com o nosso Mesh Instance 3D criado, nós temos que adicionar um formato a ele. Para isso, vamos aqui do lado direito, procuramos em Mesh e selecionamos um Plane Mesh. Vamos redimensioná-lo. Uma dica, segurando o Shift a gente redimensiona ele proporcionalmente. E por fim, vamos renomear ele para um nome mais interessante, como Floor. Agora, esse nosso mesh ainda não tem nenhuma colisão. Se colocarmos um personagem sobre ele, o personagem vai atravessar. O Godot nos ajuda muito com essa pequena função aqui, Mesh. Podemos clicar nela e clicar em Create Tree Mesh Static Body. O Godot já vai cuidar de todos os detalhes para adicionar colisão ao nosso mesh. Uma coisa que gosto de fazer no Godot e em todos os outros designs de jogos é organizar por pastas o nosso cenário. Isso é muito importante quando o nosso cenário fica muito grande, muito cheio de objetos. É bom nos organizar para poder trabalhar melhor. Para isso, aqui no Godot, nós criamos um Node 3D. Eu vou renomear ele para Map. Assim, tudo que for referente a mapa vai ficar dentro desse Node. Posso mover o meu floor para dentro desse map. Agora, esse mapa está um pouco vazio. O que é que eu vou fazer? Vou adicionar alguns objetos a ele. Do mesmo jeito que eu adicionei o chão, eu posso adicionar também outro Mesh Instance 3D e mudar o formato dele para um New Box Mesh. Agora tem um pequeno cubo em meu cenário. Vou aumentar um pouco o tamanho dele. E vou posicionar ele em algum lugar. Da mesma forma que eu fiz com o chão, eu vou clicar aqui em Mesh, Create Tree Mesh Static Body, para ele criar colisão. Só esqueci de renomear ele. Vou renomeá-lo agora para Box. Perfeito. E usando o atalho Ctrl D, eu vou duplicar ele algumas vezes. Com isso, nós temos um cenário com alguns objetos e com colisão. Vamos agora, para não esquecer, salvar essa cena. Basta clicar em salvar que ele vai salvar na raiz do nosso projeto. Vamos agora criar um personagem. Para isso, eu vou clicar com o botão direito aqui na área do File System e em New Scene. Vale notar que tudo no Godot são cenas. Essa cena pode ser, como eu já disse antes, 2D, 3D ou interface de usuário. Mas claro, ao criar um personagem, nós precisamos fazer com que esse personagem tenha características especiais de um personagem. Ou seja, movimento que seja afetado pela física. Para isso, nós selecionamos aqui Node e procuramos um nó base para o nosso personagem. No caso, Character Body 3D. Lembrando, não confundir com o Character Body 2D. Esse tem o ícone azul. O que nós queremos é esse com o ícone vermelho. Vou nomear ele como Player e clicar em OK.
Agora nós temos o nosso personagem. Porém, ele ainda não tem uma forma física e nem colisão. Vamos adicionar isso. Para isso, clicamos aqui no mais e procuramos o Mesh Instance 3D para criar a forma física. Vou selecionar o formato dela como Capsule Mesh. Agora, vou adicionar uma colisão. Neste caso, vou adicionar a colisão em separado, pois é um requerimento do NOA do tipo Carrot Body 3D. Por isso que ele está com essa exclamação aqui do lado. Está faltando a nossa colisão. Vamos adicionar aqui um Collision Shape 3D. E aqui do lado esquerdo vamos selecionar também um Capsule Shape. Agora nosso personagem tem colisão e tem uma forma física. Vamos agora adicionar a câmera do nosso personagem. Primeiramente, eu vou adicionar um Node 3D para servir de base para a nossa câmera. Eu vou renomear ela para Pivô. Ela será a base da rotação da nossa câmera. Com o pivô selecionado, eu vou adicionar um Camera 3D. Agora sim, nosso personagem tem uma câmera. Vamos posicionar essa câmera um pouco mais acima, onde seria a altura dos olhos. Perfeito. Agora, para nosso personagem funcionar, nós precisamos adicionar código a ele. Para isso, vamos selecionar o player, a raiz do nosso player, e vamos clicar nesse mais aqui, onde tem esse pequeno script. Vamos então clicar em Create. Ele já vai criar o script com o nome do player. Como o nosso player já era um Character Body 3D, ele já vai trazer a funcionalidade básica de movimento dele. Porém, se você notar, ele está utilizando apenas os comandos padrão do Godot, que são os comandos de User Interface. Para adicionar nossos próprios comandos, vamos aqui em Project, Project Settings e em Input Map. Aqui nós podemos adicionar nossas ações. Nossas ações serão simples, serão Up, Down, Left, Right e Jump. E vamos associar botões para essas ações. No caso do Up, eu vou associar o W. No Down, eu vou associar o S. Left vai ser o A. Right vai ser o D. E Jump vai ser a barra de espaço. Podemos fechar essa janela e voltar para o nosso script. Vamos procurar essa linha do nosso script aqui, onde nós temos esse input getVector. GetVector é uma função que vai pegar o posicionamento de um vetor, ou seja, se estamos andando para a esquerda, direita, para cima ou para baixo. E vamos renomear esses comandos. Por exemplo, o primeiro é left. Procuramos left. O autocomplete do Godot já vai nos mostrar as ações disponíveis, inclusive a que nós acabamos de criar. Por exemplo, left. Também teremos o right, o up e o down. Um pouco acima, nós teremos esse daqui, o handle jump. Aqui nós mudaremos para a ação que nós adicionamos para o pulo, jump. Bom, salvamos o script e agora nosso personagem possui movimentação e está com as ações associadas ao nosso comando. Vamos testar para ver o que acontece. Vamos voltar para a visualização 3D e voltar para a nossa cena principal. Aqui nós podemos pegar o player.tscn, que é a nossa cena de player, e arrastar para nossa cena principal. Vou movê-la um pouco para cima, aqui. Com isso, nós podemos rodar o nosso jogo. Como é a primeira vez que nós estamos rodando, ele vai perguntar qual é a nossa cena principal. Nós podemos clicar em Select Current, que vai selecionar a cena principal como a que atualmente está aberta. Essa cena principal pode ser mudada depois no Project Settings. Bem, como podemos ver, ao mover, o personagem está se movendo, porém,
nós não temos nenhuma iluminação em nosso cenário. E o mouse não está respondendo, ou seja, o mouse não está girando o personagem. Vamos primeiro consertar essa parte da iluminação. Veja que aqui onde editamos o jogo, há uma iluminação muito boa. Essa é a iluminação padrão do Godot. Mas ela funciona apenas em modo de edição. Mas nós podemos adicionar essa iluminação à nossa cena. Basta clicar nesses 3 pontos aqui em cima. Aqui está o Sol, que é a fonte de luz. Nós podemos alterar ele da maneira que quisermos. E aqui embaixo temos um botão para adicionar ele à cena, definitivamente. Vamos clicar. Note que ele adicionou o Directional Light aqui. E, novamente, nos 3 pontinhos, aqui nós temos o ambiente, que é o que determina a cor do céu, a cor do chão e outras coisas. Podemos aqui clicar também em Add Environment to the Scene. Assim, ele adicionará definitivamente para a cena. Vamos rodar o nosso jogo para ver se melhorou. Agora sim temos iluminação. Porém, nosso personagem ainda não está respondendo ao movimento do mouse. Vamos consertar isso. Bem, para isso, vamos voltar para a visualização de script. Basta clicar aqui em cima em Script. A primeira coisa que nós faremos em nosso script é adicionar uma constante para a sensibilidade do mouse. Como toda constante, ela inicia com a palavra-chave const. Futuramente, nós podemos mudar isso para uma variável e colocar em uma configuração do sistema. Vamos chamar isso daqui de mouse sensitivity. Vamos dar um valor inicial. Vamos colocar um valor inicial de 0.01. Depois nós faremos mais testes para verificar se esse é o valor ideal. Agora, vamos adicionar um overload de função. Mais especificamente, da função input. Essa função especial captura todos os inputs do jogador, seja ele pelo teclado, por um joystick ou pelo mouse. Vamos utilizar ela para pegar todos os movimentos do mouse. Mas, antes disso, nós precisamos capturar o mouse. O que é isso? Sempre que o jogador estiver jogando, o mouse vai ficar restrito à tela de jogo e o cursor ele não vai aparecer. Para isso, a primeira coisa que nós devemos fazer é verificar se esse evento que chegou a essa função é do tipo do mouse, ou seja, se foi uma ação do mouse. Para isso, criamos uma condicional if e verificamos se esse evento que foi recebido por parâmetro é do tipo input event mouse button. Ou seja, se foi o clique de um botão do mouse. Caso tenha sido o clique do botão do mouse, nós vamos capturar o mouse. Para isso, nós chamamos a constante input, que contém todos os métodos e funções relacionados ao input, e procuramos uma propriedade chamada mouse mode, que é o modo atual do mouse. E vamos definir ela como input mouse mode captured, ou seja, o mouse está capturado. Claro, nós temos que prover um método de liberar o mouse. Para isso eu vou usar o botão ESC. Para isso nós adicionaremos uma condicional elif, que é o senão se, ou seja, caso não seja um clique do mouse e o player estiver clicando no botão ESC, ele vai liberar o mouse. Para isso, podemos novamente utilizar essa global input e procurar a função isActionPressed, que está perguntando se essa ação está pressionada no momento. A ação que nós queremos é UI Cancel, que é padrão do Godot e está conectada ao botão ESC do teclado. Caso ele clique no ESC, vamos novamente no input e mudamos o mouse mode para visible. Ou seja, o mouse passa a ser visível e fica liberado da tela de jogo. Vamos ver se isso funcionou. Vamos clicar em play. Podem notar que o meu mouse está livre. Porém, se eu clicar na tela do jogo, ele desaparece.
ou seja, ele está capturado. Se eu clicar em ESC, ele volta a aparecer e eu posso fechar o jogo. Agora, voltando ao nosso script, nós precisamos agora fazer com que o movimento do mouse também movimente o nosso personagem. Para isso, nós precisaremos de uma referência do nosso pivô e da nossa câmera, que está lá no nosso player. Vamos lá, clicar aqui na aba Player, que é onde está o nosso player, e vamos criar uma variável para o pivô e para a câmera. Para isso, nós temos um atalho muito prático. Segurando a tecla Ctrl, nós podemos clicar em pivô e arrastar para o nosso código. Onde nós soltarmos, ele vai criar uma variável que fará referência a esse elemento do nosso player. E inclusive já vai criar com a anotação onReady, que é muito importante. Por quê? Isso significa que essa variável só estará disponível quando o player estiver carregado. Se nós não colocarmos essa anotação, vai dar erro, pois o pivô ainda não vai estar carregado quando o nosso script executar pela primeira vez. Vamos fazer a mesma coisa para a câmera. Segurando o Ctrl, clicamos na câmera e arrastamos para o nosso código. Assim, nós temos referência para as duas variáveis que precisaremos. Eu vou renomear câmera 3D para apenas câmera, só para facilitar. Voltando para a nossa função input, eu agora vou perguntar se esse evento é do tipo do movimento do mouse. O movimento do mouse é input event mouse motion. E também eu farei outra pergunta. Se o modo do mouse está capturado. Para isso eu vou apenas copiar essa linha de cima e colar aqui embaixo. Lembrando, 1 igual é atribuição, 2 iguais é comparação. Adicionamos os dois pontos para finalizar a nossa condicional e continuamos a codificar. Agora, vamos adicionar rotação ao nosso pivô. Vou pegar a variável pivô, que nós declaramos lá em cima, e vou rotacioná-la. Vou rotacioná-la no eixo Y. Dentro dessa função de rotação, eu vou passar o quanto o mouse se moveu. Isso é importante. O mouse está em pixels. E a rotação no Godot é referente a radianos, ou seja, uma rotação completa tem por volta de 3 radianos. Se nós pegarmos diretamente a movimentação do mouse em pixels, um pequeno movimento do mouse já vai fazer o personagem girar várias vezes. Então, nós temos que converter isso. Para isso, nós faremos da seguinte maneira. Primeiro, vamos pegar o evento. Vamos tratar ele como do tipo input event mouse motion. Com isso, nós podemos acessar as funções e propriedades do input event mouse motion. A propriedade que eu procuro é uma chamada relative. Por que relative? Relative não retorna o x e o y que o mouse está na tela. Ele retorna o quanto ele se moveu desde a última posição, o que é muito mais importante para a gente. Vamos procurar aqui o x. Vale notar que eu estou rotacionando do pivô o eixo y, porém o mouse eu estou pegando o eixo x. Isso porque para o mouse, a movimentação no eixo horizontal é representada pelo eixo x. E no Godot, a rotação no eixo horizontal deve ser baseada no eixo y. Como eu disse antes, essa movimentação do mouse é em pixels e a rotação é em radianos. Por isso que anteriormente eu criei aquela variável de mouse sensitivity, para podermos multiplicar e reduzir essa rotação. Vamos ver se funcionou. Primeiramente vou clicar. Agora eu vejo que está rotacionando de acordo com o movimento do mouse. Porém, há um problema. Quando eu movo o mouse para a direita, o personagem está girando para a esquerda. Isso é normal. Vamos corrigir isso. Isto ocorre porque para a movimentação do mouse, o eixo X vai aumentar quando movemos para a direita. Porém, no Godot, a rotação baseada no eixo Y seguirá um caminho inverso. Resolvemos isso simplesmente adicionando um sinal de negativo no início do nosso código, para
inverter essa movimentação. Vamos ver se funcionou agora. Agora o meu personagem está se movendo com o teclado e a câmera está girando com o mouse. Porém, o personagem não está se movendo na direção em que eu estou apontando a câmera. Vamos corrigir isto. Para ajustar isso, a gente tem que dizer no nosso script que a direção do movimento vai ser a direção em que nosso pivô está apontando. Para isso, vamos aqui um pouco abaixo no código, procurar essa variável chamada direction. Ela que está indicando qual direção será o movimento. Se você notar aqui, ele está pegando transform. Como não há nada antes, ele está pegando transform do player, no mundo. Ou seja, ele sempre vai mover no eixo X e o eixo Y do mundo. Para referenciarmos a direção que nosso pivô está apontando, simplesmente adicionamos a variável pivô, ponto, transform. Agora, ele vai mover-se na direção em que o pivô está apontando. Vamos rodar para ver se corrigiu. Agora, nosso personagem está se movendo de acordo com o pivô. Isso significa que ele está quase pronto. O que falta? O meu mouse, quando eu movo para cima ou para baixo, o meu personagem não está olhando para lá. Então, o que temos que fazer? Mover a câmera nesse eixo vertical. Vamos voltar para o nosso código. E voltar para a nossa função input. Bem, dentro dessa condição, eu já sei que eu estou com um evento do tipo mouse motion e eu já estou com o mouse capturado. Então, eu posso digitar mais código aqui dentro. Nesse caso, eu não quero mover o pivô, que eu quero que o pivô continue sempre no mesmo eixo, já que eu estou utilizando ele para direcionar o meu personagem. Eu vou mover, então, só a câmera. Vou rotacionar ela agora no eixo X. Como eu sei que é invertido, devido ao problema que já ocorreu acima, eu já vou adicionar o sinal de negativo aqui. E vou colocar um código semelhante ao de cima. Event, tratá-lo como input, event, mouse motion, pegar a propriedade relative, ponto, dessa vez será o eixo Y. Vou multiplicar pela mesma variável acima, mouse sensitivity. Com isso, nós teremos o movimento no eixo vertical. Vamos ver se funcionou. Vamos clicar em play. Agora, nosso personagem está olhando. Porém, ainda temos um bug aqui. Se eu mover muito o mouse para cima, veja que ocorre um giro de mais de 360 graus. Para baixo também. O que nós temos que fazer aqui é limitar o quanto a câmera pode olhar para cima e o quanto ela pode olhar para baixo. Vamos voltar para o nosso código. Para isso, nós temos uma função matemática especial já presente no Godot, chamada clamp. O clamp ele faz uma limitação do mínimo e do máximo que um valor pode atingir. Vamos fazer isso com a câmera. Primeiro, vou acessar a variável da câmera e pegar uma propriedade dela chamada rotation, que representa a rotação desta câmera. O eixo que eu quero procurar, o valor, é o eixo X. Agora, eu vou limitar esse valor, utilizando a função clamp. O primeiro parâmetro da função clamp é que valor será limitado. No caso, será o mesmo que eu vou atribuir. Camera rotation no eixo X. O segundo parâmetro é o mínimo. Eu vou colocar menos 80, que seria em graus. E o valor máximo será 80 graus. Porém, como eu mencionei antes, a rotação no Godot ela é em radianos, não em graus. Para nossa sorte, o Godot disponibiliza para a gente uma função para converter radianos em ângulo e ângulo em radianos. Vamos utilizá-la. Neste caso, estamos convertendo 80 graus, ou seja, graus em radianos. Para isso, procuramos a função deg to rad. E dentro dela, passamos o nosso menos 80. Mesma coisa para o outro lado.
Com isso, a nossa rotação no eixo vertical vai estar limitada. Vamos testar. Veja que não ocorre mais o problema de rotação de mais de 360 graus. E nosso personagem agora está com a movimentação em primeira pessoa perfeita. E com isso concluímos nossa aula de hoje. Espero que tenha sido de grande proveito. E lembrando que todo o código que eu utilizei nessa aula está disponível no link da descrição. Muito obrigado e até a próxima aula.